Ansiedade é o mal do século, especialmente para o brasileiro, que é o país mais ansioso do mundo. E eu sigo a repetir isso. E eu continuo falando sobre ansiedade. Porque não existe uma fórmula para todo mundo. Cada indivíduo é diferente. E ansiedades podem ser de diversas formas, diversos tipos. E cada um vai se dar bem com um certo método de cuidar disso e outros com outros métodos, tá certo? E eu queria falar com vocês sobre um método que é um pouco negligenciado, digamos assim, me parece ser, que é o autoconhecimento, tá certo? Autoconhecimento pode te ajudar com a ansiedade. Isso não pode ser descartado. Eu vou explicar para vocês como e que tipo de coisa você precisa prestar atenção em si mesmo, que tipo de coisa você precisa conhecer sobre si mesmo para conseguir utilizar esse conhecimento para combater a sua ansiedade. Bom, para começar, tem uma característica muito peculiar da nossa época, que é a agitação. A nossa vida moderna, ela é muito agitada em todos os sentidos, não só no sentido físico de você estar tendo que fazer as coisas e se movimentar, mas principalmente no sentido psicológico. Imagina só, você pega um indivíduo lá em 1800, em que ele precisava comprar um jornal na banca para conseguir saber o que estava acontecendo no mundo, que ele precisava receber uma carta, um telefonema para conseguir saber o que está acontecendo com outra pessoa precisa contar para ele o que está acontecendo. E hoje em dia, com o acesso à informação que nós temos muita, muita informação em excesso. Em comparação àquele indivíduo nessa época das cartas e nós hoje, é uma diferença muito grande. As pessoas elas não têm noção disso. As pessoas não têm noção disso porque elas já estão acostumadas com o nosso ambiente. Mas isso não pode ser descartado. Nós estamos o tempo todo pensando em alguma coisa que não importa na maioria das vezes. Você vê, a vida do fulaninho, do seu amiguinho, não importa. A vida de ator X, de cantor X, não importa. O que está acontecendo lá do outro lado do mundo, com Israel, nas guerras, na Ucrânia, etc., não são coisas desimportantes, mas pro nosso dia a dia não é alguma coisa assim que nos compete, tá certo? É algo que nós não podemos fazer nada com relação a isso, a não ser que você seja um general que tem exército e bomba para jogar nos países que você estiver lutando contra, mas imagino que você não seja, entendeu? Então não tem nada que você possa fazer. Então, esse tipo de informação, esse foi só um exemplo de informações inúteis que nós ficamos recebendo o dia inteiro. Porque nós temos que cuidar da nossa própria vida, e isso já é trabalho suficiente. Então, ela é agitada nesse sentido psicológico, que é o mais importante para o tópico que a gente vai falar agora. Com essa agitação, com esse constante barulho mental que nós sofremos, a qual nós estamos expostos, fica cada vez mais difícil de você conseguir se concentrar no que você quer, naquilo que a sua alma está dizendo, naquilo que o seu corpo está dizendo. E dessa forma, nós acabamos gastando energia mental, energia psicológica com coisas que não vão nos ajudar em nada. E, quando isso acontece, nós viramos pessoas reativas. Ou seja, nós começamos a simplesmente reagir às coisas que acontecem, em vez de nós tomarmos ações concretas, pensadas, racionais, com foco no nosso objetivo. Tudo que a gente faz é de uma forma para não permitir que algo de ruim aconteça, ou de uma forma que estamos sempre na defensiva. Nós nunca conseguimos partir para o ataque, porque a gente não consegue se concentrar para isso. Entende? Nós estamos o tempo todo com as guardas levantadas, porque nós não temos energia para partir para o ataque. E além disso, nós somos governados e controlados pelas nossas emoções, os nossos instintos. Porque você entenda que combater uma emoção, combater um instinto, um impulso, é algo que exige muita, muita força mental. Se você já fez dieta alguma vez na sua vida, você deve ter percebido que você às vezes tem vontade de comer alguma coisa e você precisa fazer muita força para que você não coma aquilo. Você sabe que não deve comer, você já tomou essa decisão, só que você precisa daquilo que a gente chama de força de vontade. É isso que acontece. Quando nós estamos cansados psicologicamente,
nós não temos mais força de vontade. E o que isso tem a ver com ansiedade, você vai perguntar? Bom, eu falei para vocês que quando nós estamos nesse estado, nós estamos em um modo de defesa. E adivinha qual que é a emoção do modo de defesa? É a ansiedade. A ansiedade é o sinal claríssimo de que você está em modo de defesa. Por quê? Explico mais uma vez. A ansiedade é a antecipação de um perigo futuro, de uma dor futura. O perigo nem está ali ainda. A dor não existe ainda. Pode ser que ela nem venha a existir. Pode ser que seja impossível dela existir e você ainda assim tá lá com medo. Isso te causa ansiedade. Então entenda, quando estamos nesse modo em que nós não conseguimos parar e ouvir o nossa própria alma, ouvir o nosso corpo, ouvir os nossos pensamentos e não o pensamento dos outros, nós estamos constantemente em defesa. E, portanto, a nossa energia ela começa a se depletar. E quando nossa energia se depleta, nós não sentimos força psicológica, emocional, afetiva e não temos como controlar essas emoções. Nos sentimos fracos e vulneráveis. E quem é vulnerável tem medo. Entende? Então, veja que tudo isso que eu falei para vocês é um pré-requisito para que você consiga ter autoconhecimento. Né? Na verdade, eu apontei vários motivos pelos quais hoje em dia é muito difícil de você ter autoconhecimento. E agora eu vou falar para vocês por que isso é importante. Como que esse autoconhecimento, para além de simplesmente você conseguir ouvir seus próprios pensamentos, como que isso afeta a tua saúde mental e como que isso te causa ansiedade. Quando você consegue ouvir os seus próprios pensamentos, quando você consegue silenciar a tua mente, né, parar de ficar recebendo informações ao redor e ouvir mais os seus próprios pensamentos mesmo, não os dos outros, você começa a identificar quais são os pensamentos que estão te afetando. Porque você não fica ansioso do nada. Às vezes sim, tá? Às vezes sim, a gente pode falar sobre isso depois. Mas, geralmente, a ansiedade ela vem quando um pensamento específico evoca essa emoção em você. Então ele vem. E se você não estiver ouvindo a sua própria alma, se você estiver distraído com barulhos externos, você vai ainda assim ter esse pensamento no fundo da tua mente. Isso vai te causar ansiedade e você não vai saber por quê. Isso é a pior coisa. Essa ansiedade que a gente não sabe de onde vem, ela é terrível. Ela é terrível, porque quando você sabe, conhece o objeto da tua ansiedade, você consegue racionalizar aquilo de alguma forma. Você consegue talvez se convencer de que aquilo não é tão ruim quanto parece. Não é verdade? Vamos supor que o indivíduo está preocupado com uma prova. Ele está ansioso com uma prova. Se ele consegue ouvir o pensamento dele dizendo, olha, eu preciso estudar para a prova, porque ela é difícil e se eu não estudar eu vou passar mal na prova. Se ele não consegue ouvir isso, ele nunca vai tomar a ação de, ok, vou estudar. E aí a ansiedade, uma ansiedade que seria normal, essa preocupação com a prova, passa a ser uma ansiedade ruim. Uma ansiedade patológica. Veja bem, onde que o autoconhecimento aqui entra? Entra em você conseguir ouvir os seus próprios pensamentos. É você reconhecer os seus hábitos mentais que reforçam o medo das coisas. Isso está presente tanto na terapia cognitivo-comportamental, quanto num livro aqui que eu gosto muito, que se chama Controle Emocional, Cerebral e Emocional. E ele diz basicamente que você precisa reconhecer esses pensamentos, que muitas vezes são automáticos, tá certo? São aqueles pensamentos automáticos que eles surgem na sua cabeça, que você não controla eles, só que eles vêm e eles têm uma carga emocional. E você precisa identificar quais são esses pensamentos. Porque se você identificar eles, você pode começar a trabalhar eles. Você pode até mesmo acabar extinguindo esses pensamentos. Um pensamento muito comum que vai causar ansiedade é, por exemplo, eu não sirvo pra nada. Eu sou incompetente. Eu sou incapaz. Eu não consigo. Ninguém me ama. Todos esses pensamentos vão induzir ansiedade. Porque você imagina o que eu falei pra vocês agora há pouco sobre ansiedade. Ansiedade é um medo de que é uma previsão de uma possível dor, certo? É uma antecipação de uma possível dor. Aí o que acontece? Quando você vai enfrentar um perigo, você precisa ser forte para enfrentar esse perigo. Você precisa ter coragem. Você precisa confiar em si mesmo para enfrentar as dificuldades da vida.
Se você é uma pessoa que acredita que você não vale nada, que você não tem força, que você é fraco, você nunca vai se sentir à vontade para enfrentar o desconhecido do mundo. E isso vai te causar muita ansiedade. Veja como é importante você conhecer isso sobre você mesmo. Você acha que você se considera uma pessoa competente, capaz, forte, corajosa? Você acha isso de você mesmo? Se você tem ansiedade, pode ser que não. Pode ser que no fundo, você acha que você é incapaz. Então, veja só a importância de você conhecer essa crença fundamental que você tem, que você poderia ter, e como que isso pode influenciar diretamente o teu comportamento ansioso. Essas crenças, elas podem estar proporcionando gatilhos emocionais que vão disparar a todo momento para te deixar ansioso. O que é um gatilho emocional nesse caso? É quando surge um problema, quando surge uma responsabilidade, algo que você tem que fazer. E se você tem essa crença fundamental, toda vez que surgir um obstáculo, uma dificuldade, isso vai ser gatilho para tua ansiedade. Estão entendendo a importância do autoconhecimento? Dificilmente tem coisas mais importantes do que isso para combater a ansiedade. Entendam uma coisa: o eu que se conhece, ele aprende a observar e depois agir de forma livre, sem ter que lutar contra esses instintos. Ele consegue olhar para eles e dominar esses pensamentos. Esses pensamentos que são espécies de instinto, de impulsos. Entendeu? Ele consegue olhar para isso e dizer: não, eu não sou incompetente, eu sou capaz. Eu já passei por coisas muito piores na minha vida, eu vou superar essa também. Esse é um tipo de crença que você pode substituir. Outra crença que você pode substituir é: olha, tantas pessoas enfrentaram isso, por que eu não serei capaz de enfrentar? Isso é normal. Essa situação é normal. Por que eu tenho que sofrer tanto com ela? Vocês percebem? Mas você precisa, não adianta você simplesmente vir e enxertar essas crenças diferentes. Você precisa antes identificar que você tem as outras, para que elas sejam destruídas, para que você possa examiná-las e verificar a validade delas, se elas são reais ou não. Essas crenças fundamentais, elas estão no fundo da tua psique, no fundo da tua alma, e elas estão controlando o teu comportamento. E ao controlar esses comportamentos, eles estão te deixando ansiosos. Faz sentido? Então, eu quero que vocês entendam que a ansiedade, ela não é simplesmente um sintoma que é para ser tratado com um remédio, tá? O remédio é muito bom. Tem pessoas que têm uma ansiedade, um nível de ansiedade tão elevado que elas precisam tomar um remédio para que elas consigam funcionar na vida, para que elas consigam explorar novas possibilidades que vão abrir a consciência dela a um mundo diferente no qual ela não precisa ter medo o tempo todo. Mas o remédio, ele não é a cura do problema, tá certo? A ansiedade é um sinal que o teu ser está te dando de que há uma desordem interior. Essa desordem interior, ela precisa ser conhecida. Você precisa encontrar essa desordem e colocá-la ela em ordem. Essa é a importância do autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham entendido isso e eu espero que vocês busquem conhecer melhor a si mesmos, os seus desejos, os seus pensamentos, que você busque essas crenças que estão dentro de você. E se você quiser se inscrever no meu canal, eu vou fazer vídeos, mais vídeos sobre autoconhecimento, certo? Vídeos que podem ajudar você a se conhecer melhor. Vou fazer vídeos que vão explicar como que uma terapia, por exemplo, pode te ajudar com autoconhecimento e como isso pode te ajudar com a sua ansiedade. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que você busque esse autoconhecimento para que você consiga melhorar a sua ansiedade. Se você conhece alguém que está sofrendo disso, manda esse vídeo para essa pessoa também. Vai ser importante para ela, tá bom? Se você gostou, deixa um like, comenta aqui sua experiência e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela companhia.